Parte 8. O laço inicial. Ao longo da gravidez, seu corpo conta sua história e a do seu ambiente para seu bebê. Por meio do que você está sentindo, do que come, dos sons ao redor e dos que vêm do seu corpo. Quando seu bebê sai do seu corpo, esta história continua. Muitas mães sentem uma conexão e uma onda instantânea de amor pelo recém-nascido, como foi o caso de Emma. Eu estava com medo de não criar um laço com meu filho John, pois nunca me interessei particularmente pelo bebê de ninguém. Mas, assim que o colocaram em cima de mim, soube que ele era maravilhoso e o amei intensamente. Meu parto durou 10 horas. Eu andei muito e usei uma banqueta de parto, que funcionou para mim. Foi doloroso, mas com as contrações vinham em ondas, tive um pouco de descanso entre cada uma. Acho que saber o que esperava ajudou muito. Eu tinha um pouco de energia e fôlego perto do fim. Depois que John nasceu, senti pena das outras mães porque os bebês delas não eram tão bonitos quanto o meu. Como me parecia uma experiência tão especial e única, não imaginei que a maioria das mães pensava e sentia o mesmo que eu. Não sabia que outras mães provavelmente estavam idolatrando seus próprios bebês e tendo pena do meu. Uma reação como a de Emma provavelmente se deve a uma descarga de oxitocina, o hormônio do amor. Algumas drogas administradas durante o parto ou o choque ou trauma do processo podem interferir na liberação de oxitocina, o que pode fazer com que esse impulso de amor, como Emma descreve, não seja sentido por você. Esta foi a experiência de Mia. Meu bebê Luca nasceu por parto induzido. O parto foi extremamente doloroso, a pior dor que já senti. Não pude tomar a epidural porque o anestesista não conseguia colocar a agulha. Quando Luca nasceu, não senti nada além de choque. Minha mãe estava comigo e pedi a ela que segurasse o bebê porque eu simplesmente não estava pronta. Depois ele foi levado para a UTI neonatal, onde passou um dia. Naquelas 2 primeiras semanas tive dificuldade até em acreditar que ele era meu filho. Pensei seriamente em fazer um teste de DNA porque tinha certeza de que havia sido trocado na maternidade. De todo modo, agradeço a Deus pela minha mãe. Ela me escutou e ouviu as minhas preocupações com calma e não discutiu com o que eu sentia. E disse que aquela sensação não duraria para sempre. Minha mãe passou um mês conosco. Dizia coisas como: "Ah, Luca tem seus olhos e ele é igual a você quando era bebê." E aos poucos comecei a criar um laço com ele também. Foi só quando Luca tinha uns 6 meses que senti que nossa relação estava realmente consolidada. Eu estava segurando na piscina em uma aula de natação para bebês e ele estava batendo a água com o punho. Ele ergueu os olhos para mim e rimos juntos. Aqueles primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Eu sentia que estava fingindo ter uma relação com ele. E isso me ajudou a ir levando, mas também me botou para baixo. Não pense que você é uma aberração ou a única mãe a se sentir de uma maneira ou outra após o parto. O que você precisa é de alguém para ouvir e aceitar o que sente, para que também possa aceitar seus sentimentos. Você precisa aceitar a maneira como está em vez de se repreender por não estar como acha que deveria. Isso foi importantíssimo no progresso de Mia para criar um laço com Luca. A mãe de Mia não discutiu nem falou que seus sentimentos eram inapropriados. Simplesmente aceitou. Exercício. Como seu bebê se sente? Deite no chão. Imagine como é se sentir solitário, com fome, com sede, incomodado nessa posição, mas não conhecer palavras ainda. Nenhuma palavra em que pensar e nenhuma palavra com que se comunicar. Imagine como é ser apenas corpo e sentimentos, sem conseguir se sentar ou rolar para o lado ou ficar confortável. Tudo o que você consegue fazer é experimentar sentimentos. Agora imagine como é se sentir resgatado, ser pego no colo, colocado em uma posição confortável, abraçado e se sentir parte de outra pessoa.
embora ainda não tenha palavras, nem passado, nem futuro, apenas o momento presente e um corpo e seus sentimentos. Apoio. Para cuidarmos, precisamos ser cuidados. Pode ser difícil dar tempo, respeito e respostas afetuosas a uma criança quando não temos isso dentro de nós. Às vezes estamos apenas momentaneamente exaustos, mas também pode ser porque essas coisas não nos foram dadas por nossos pais. Para cuidarmos, precisamos ter sido cuidados. Mesmo levando isso em conta, você vai se surpreender com quantas reservas vai encontrar dentro de si e por quanto tempo podem durar. Mas isso não continua indefinidamente. Portanto, caso sinta sinais de esgotamento, busque apoio. Esse apoio pode vir na forma de ajuda prática para liberar você para dar mais atenção ao seu filho ou dormir mais. Ou contar com alguém que escute e compartilhe de seus sentimentos enquanto você estiver no processo de dar o que acredita não ter recebido e não ter como oferecer. Escutar e dar atenção sem julgar os sentimentos que ter um filho lhe causa, sejam quais forem, não necessariamente precisa envolver uma terapia profissional. Amigos e familiares também podem fazer isso, se puderem aceitar e se identificar com a ambiguidade natural de ter filhos. Precisamos lembrar que não são nossos sentimentos ou as coisas que nós pegamos imaginando que podem fazer mal aos nossos filhos, mas sim a maneira como agimos a partir delas. Pense no estudo de caso de Mark. O fato de que ele queria fugir não afetou negativamente seu filho. Por que ele não fez isso? Esta é a história de Charlotte. Eu tinha pensamentos muito assustadores sobre machucar minha bebê Rosana. Quando ela não parava de me acordar à noite de tanto chorar, eu me imaginava jogando-a pela janela ou chacoalhando-a. Esses pensamentos me perturbavam mais do que o choro em si. Eu sentia muita vergonha deles e pensava que se contasse para alguém, tirariam Rosane de mim. Então me torturava pensando que talvez ela devesse ser levada. A única vez em que senti algo assim foi quando pensei em matar os meus pais na adolescência. Aqueles pensamentos, porém, não eram tão intrusivos quanto os que eu tinha a respeito da minha filha. Eu achava mesmo que poderia perder a cabeça e machucá-la. Quando não aguentei mais, criei coragem e falei com a minha irmã. Ela me falou que todo se sente assim de vez em quando, e o que ela faz é simplesmente observar esses pensamentos. Como se estivesse ouvindo uma pessoa irritante que você não tem intenção de deixar que a influencie. O simples fato de ela me aceitar como normal e não achar que eu estava ficando maluca me ajudou muito. E acho que os pensamentos sobre machucar minha filha começaram a perder a força depois disso. E sei que posso falar com a minha irmã de novo se eles voltarem. Queria ter feito isso antes. Se, como pais, sentimos que não podemos falar sobre pensamentos, sentimentos ou elucubrações que não são ideais, eles podem se tornar mais intensos e difíceis de controlar. É importante poder falar a respeito, ter um lugar para dissipar sentimentos de maneira cártica, para que não os exteriorizemos à custa de nossos filhos. O tipo de apoio necessário é alguém que escute você de verdade, que entenda o que dizer e saiba aceitar todos os seus sentimentos, sem se oprimir, fazendo uma espécie de contenção pacífica dessas emoções. A tranquilidade dessa pessoa vem de saber que a ansiedade ou tristeza vai passar. Esse otimismo gentil pode ajudar você a superar a situação. Foi o tipo de ajuda que Mia, na sessão anterior, recebeu da mãe e que a irmã de Charlotte lhe proporcionou. Esse tipo de apoio é necessário porque o bebê precisa que você receba todos os sentimentos dele sem que isso se torne um fardo na sua vida. É sua função oferecer esse tipo de relação de apoio para seus filhos. E é difícil dar esse tipo de atenção a alguém a menos que você também a receba. Talvez você precise explicar para seus entes queridos que é desse tipo de ajuda que você precisa. Você também pode necessitar de ajuda prática. Algumas pessoas ao meu redor podem ser boas em adivinhar de que você precisa e estender as mãos, mas caso contrário, peça ajuda.
Além disso, não são apenas as mães que precisam de apoio emocional, mas os pais também. Seres humanos não foram feitos para ficar sozinhos, mudos e fortes. Somos animais sociais, membros de uma tribo. Reúna a sua para lhe ajudar. É muito mais difícil manter uma família hoje do que para a geração anterior à nossa, porque comprar ou alugar uma casa custa muito mais. Acredito que, enquanto esperamos que os políticos retifiquem essa injustiça, talvez as gerações mais antigas possam ajudar os novos pais financeira e emocionalmente. Precisamos de ajuda para formarmos um laço melhor com nossos filhos, não para nos afastarmos deles. A história de Xena dá um exemplo de como isso pode acontecer e como retomar o rumo caso aconteça. Xena, uma cabeleireira que trabalhava em regime de meio período, já tinha 2 filhos e estava grávida de gêmeos. Quando faltava um mês para terminar a gestação, Xena soube que um de seus bebês não estava se desenvolvendo e que precisaria se submeter a um parto induzido. Foi um processo traumático e perigoso tanto para Xena como para os bebês. Um dos gêmeos, Charlie, nasceu bem. O outro, Ted, precisou de muita ajuda e teve de ser incubado. Xena ficou no hospital com Ted, que estava fraco, enquanto Charlie foi para casa. Durante 4 semanas, Xena ajudou Ted e cuidou dele até que pudesse sair do hospital. Seu marido, Judd, um músico de sucesso, trabalhava longas horas e vivia uma turnê longe de casa e não queria, ou talvez achasse que não podia, tirar um tempo de folga para se dedicar mais à sua família nessa época. Talvez também temesse que não fosse conseguir controlar suas emoções e encarasse o fato de que quase havia perdido a esposa e um dos filhos durante o parto. A ideia tão disseminada de que os homens precisam ser fortes faz mais mal do que bem, na minha opinião. Quando voltou para casa, Xena não conseguia aceitar o fato de que era mãe de gêmeos. Vivia pedindo a babá que eles haviam contratado que cuidasse de Charlie. Conscientemente sabia que Charlie era seu filho, mas que não sentia que fosse. Ela o via como a responsabilidade da babá e Ted como a sua. Como isso era muito incômodo, ela preferia ignorar e fingir que não estava acontecendo nada. Xena se distraía mostrando para todos que estava bem. Saía com frequência para dançar até altas horas. Suas emoções vinham na forma de choques. O choque de ter gêmeos, o choque de um parto muito difícil, o choque de quase perder Ted. E pior de tudo, a sensação de Charlie de encarar o sentimento. Chamava a babá e saía de casa para esquecer. Quando Charlie chorava, ela nunca queria reconfortá-lo. Se a babá não estava, chamava um de seus filhos, ou de sua mãe, ou a faxineira. Qualquer um, menos eu, conforme ela contou depois. Seu jeito de consolá-lo era distraí-lo em vez de tranquilizar qualquer desconforto. Não muito diferente de como estava tentando fazer consigo mesmo quando era dominada por seus próprios sentimentos. Foi só quando Charlie tinha cerca de 4 anos que emocionalmente Xena conseguiu aceitar que ele era seu filho. Acho que passei mais de 3 anos em choque, mas só me dei conta quando comecei a superar, ela explicou. Que efeito isso tudo teve em Charlie? Agora os gêmeos têm 10 anos. Os outros filhos de Xena, incluindo Ted, são tranquilos e despreocupados, mas Charlie é uma criança ansiosa e muito carente. Parece não sentir segurança em nenhuma relação e pensa que para ser amado precisa se esforçar muito. Xena diz que Charlie fazia tudo por Ted, embora o irmão não retribuísse os favores, ao menos até agora. Às vezes, amigos e irmãos entendem o desejo de Charlie de agradar como carência e o consideram irritante. Isso agrava o problema e faz com que ele se esforce ainda mais para fazer tudo pelos outros. Essa insegurança em relação aos relacionamentos muito provavelmente tem a ver com a separação inicial da mãe e com a falta de um contato mais próximo quando ela voltou para casa. Xena diz que o único jeito de o deixar mais relaxado é passando um tempo a sós com ele, o que não é fácil para quem tem um emprego e 4 filhos. Uma vez por semana, porém, Xena e Charlie fazem aulas de artes, apenas os dois. Xena diz que está ajudando. Quando não tem aula por causa de algum feriado, ela faz questão de que eles tenham suas 2 horas juntas, toda semana, exatamente na mesma hora para pintar juntos. Perguntei a Xena o que poderia tê-la ajudado a fazer as coisas de outra maneira no começo. Ela achava que se o parto tivesse sido menos traumático,
Isso poderia ter amenizado o choque, que considera um dos motivos por que entrou em negação sobre ser mãe de gêmeos. Mas ela acredita que a principal causa da ruptura foi não estar com Charlie durante as 4 semanas após o nascimento. Quando chegou em casa, ele não tinha o cheiro do seu bebê, mas Ted tinha. Ela também acha que se tivesse feito terapia na época, teria conseguido enfrentar o que havia acontecido e conversar sobre o impacto de todos aqueles acontecimentos. Por mais que Charlie chorasse e quisesse ser visto por Shanna, ela também precisava ser vista e entendida. Como não conseguia acolher seus próprios sentimentos, tinha dificuldade para sentir os dos outros, especialmente os de Charlie. Não compartilhar dos sentimentos dele tornava mais fácil para Shanna se distrair e se afastar, deixando-os aos cuidados da babá. Shanna ama e venera Charlie hoje em dia e adora o tempo que ela só tem com ele. Passando o máximo de tempo possível com ele, ela está consertando a ruptura inicial. Quando estamos criando filhos, só nos resta torcer pelo melhor. E como sempre repito, para ter bons relacionamentos, não são tanto as rupturas que contam, mas a maneira como são reparadas. Agora que o laço entre Shanna e Charlie está se consolidando, a segurança de Charlie em suas próprias relações está se desenvolvendo. Conforme sua ansiedade for diminuindo, sua alegria vai aumentar. Porque a boa notícia é que, embora nunca voltemos a ser as esponjas que éramos quando bebês, não somos feitos de pedra. Nós somos formados nos relacionamentos com os outros e podemos nos reformular da mesma forma em qualquer momento da vida. Se Shanna não tivesse tratado essa ruptura inicial com Charlie, é possível que quando ele ficasse mais velho, suas relações românticas pudessem seguir o mesmo padrão de insegurança. E para ele, o amor seria sempre mais a dor do querer do que uma união feliz. Um dia, Charlie pode precisar de mais ajuda para desenvolver confiança nos seus relacionamentos e se angustiar menos. Pode ser necessário que seus pais lhe contem a história do começo de sua vida para que ele possa entender por que se sente desta forma. Isso vai ajudá-lo a saber que isso que sente não é culpa sua, e muito menos que seja menos digno de amor do que os demais. A questão é que quando somos bebês, somos muitos impressionáveis. O marido de Shanna, Judd, não notou que ela não havia criado um laço com Charlie. E ele também não tentou desenvolver um. Caso tivesse assumido o papel de cuidador principal desde o nascimento de Charlie, em vez de depender apenas da babá para atender a todas as necessidades do filho, creio que o menino teria desenvolvido mais segurança em sua forma de se relacionar. Sou completamente a favor de contratar ajuda extra, mas as crianças precisam de um laço primário com os seus pais. Não estou contando essa história para condenar o comportamento de Shanna e Judd. Eles estavam apenas fazendo o que os homens de sua família e muitos do passado sempre fizeram: deixar o cuidado inicial dos filhos para as mães e empregadas. É difícil romper esses padrões culturais, a menos que tenhamos consciência suficiente para enfrentá-los, porque são arraigados de maneira muito profunda. Shanna provavelmente aprendeu seu padrão de lidar com sentimentos difíceis, se distraindo em vez de lidar com suas emoções, porque as primeiras pessoas que cuidaram dela haviam tentado animá-la. Assim como seu marido acreditava que a criação dos filhos não é função do homem, é fácil acreditar que uma maneira de agir é natural, sendo que não passa de doutrinação. E esses comportamentos adquiridos, por sua vez, podem atrapalhar nossas relações com nossos filhos. Não é uma questão de sermos bons ou maus pais. Todos fazem o seu melhor. Mas se conseguirmos ter o máximo de consciência possível dos efeitos e das convicções de nossa cultura e criação, conseguimos fazer reparos que podem levar a uma maneira mais funcional de seguir em frente. A maioria dos pais precisa de ajuda com os filhos, seja de parentes e seja de babás, para que possam trabalhar ou até mesmo tomar um banho. No entanto, as pessoas mais importantes na vida de uma criança devem ser os pais. E lembre-se, por pais, estou me referindo aos principais responsáveis pela criança. Portanto, podem ser pais adotivos ou guardiões, padrastos ou madrastas, e não as pessoas que de vez em quando ajudam a cumprir essa responsabilidade. Todos precisam de um laço primário como uma âncora na vida. Empregados vêm e vão. E se isso romper um laço primário, pode surgir efeitos negativos mais adiante.
Além disso, as crianças precisam sentir que são uma prioridade para seus pais, em especial nos primeiros anos de vida. Precisam sentir que são pessoas com quem os outros se identificam e não obrigações a serem delegadas. Exercício: de que apoio você precisa? Escreva seu nome ou desenhe um símbolo para representar você no centro de uma folha de papel. Ao seu redor, escreva ou desenhe sua rede de apoio. Pense em quem vai lhe dar apoio naturalmente e para quem será necessário pedir. Por exemplo, sua mãe pode aparecer e fazer as perguntas certas e escutar e se oferecer para pagar seu aluguel por um ano. Sua irmã pode cozinhar suas refeições sem reclamar muito. Seu parceiro ou parceira pode ajudar a lhe fazer companhia, manter a casa limpa e a família financeiramente estável. Para outras coisas, pode ser preciso tomar algumas atitudes, como criar ou entrar para um grupo de pais em situação parecida com a sua, ou procurar ajuda profissional se for o caso. Desenhe seu diagrama usando linhas sólidas se o apoio for acontecer naturalmente e linhas pontilhadas se for necessária alguma iniciativa sua. Pense nos tipos de apoio de que precisa, emocional e prático. Observe as lacunas em seu diagrama de apoio e depois tome providências para eliminá-las. E os pais podem precisar de apoio não apenas logo após o nascimento de um bebê, mas em qualquer momento enquanto os seus filhos são dependentes. Portanto, este exercício pode ser repetido de tempos em tempos, para que você possa garantir que tenha a ajuda de que precisa para desenvolver as melhores relações possíveis com seus filhos. Teoria do apego. Como é ser um bebê? Você tem uma vantagem enorme em relação ao seu bebê. Tem uma certa ideia de que esperar ao ter um filho. Pode ter visto seus pais cuidando de seus irmãos mais novos, observando outros pais com suas crianças, lembrar de como se sentia quando era criança, ter lido blogs e livros sobre como criar os filhos e, o mais importante, você já foi um bebê. Sua experiência está relegada à memória inconsciente, mas ainda está lá. Um bebê, por outro lado, não faz ideia de como é ter pais. Ele nem mesmo for um bebê antes. Tudo que um bebê vive é a sua primeira experiência. É quase impossível imaginar como é isso. Mas leve em conta esse fato. A primeira impressão é a que fica. Hoje em dia, como adultos, temos menos oportunidades para primeiras impressões. Quando conhecemos alguém novo, criamos uma impressão a respeito desta pessoa, mas ela não vai fazer muito para mudar nossa visão da humanidade em geral, consolidada há muito tempo atrás. Se você viaja para um lugar novo, as pessoas são simpáticas e o clima está exatamente como você gosta, provavelmente vai associar coisas boas a esse local e pensará nele com carinho. Da mesma forma, a vida será mais fácil para um bebê se a sua primeira impressão do mundo for de um lugar seguro e amoroso onde se sente bem. Quaisquer que sejam as calamidades com que se depara ao longo da vida, será menos provável que perca o rumo, e ele vai se recuperar mais rapidamente se tiver sentido que era importante, que tinha um lugar no mundo e que era digno de ser amado. Se essa sensação não for transmitida ao bebê pela primeira pessoa que cuidou dele, você vai receber um outro tipo de mensagem. Imagine estar em um deserto de repente. Sem comida, sem abrigo, sem nada para beber e o pior de tudo, completamente só. Como você se sentiria depois de uma hora? E depois de duas? E se ao longe você visse algumas pessoas? Com certeza faria de tudo para chamar a atenção delas. Ficaria gritando e berrando e acenando. Entraria em desespero. Talvez um bebê se sinta um pouco assim. Um bebê sai do ventre, um ambiente sincronizado pela natureza para atender às necessidades dele para o mundo exterior. Depois do nascimento, vai precisar avisar para nós quais são suas necessidades. Cabe a nós interpretar os sinais corporais do bebê para decifrar do que ele precisa. Toda vez que ele consegue se comunicar e conseguimos responder de maneira apropriada, é como se aquela pessoa no deserto conseguisse chamar a atenção de quem passava e fosse resgatada. Se estar a sós no deserto fosse sua primeira experiência na vida, você formaria suas visões de mundo e sua personalidade pela maneira como as pessoas que cruzaram seu caminho responderam aos seus apelos. Se essa resposta foi sincronizada ou defasada, se você teve de gritar por muito tempo até ser resgatado, se suas necessidades foram entendidas e saciadas rapidamente.
E talvez, mais do que tudo, o tempo que passou na solidão quando queria que se tornará sua personalidade habitual por um tempo, até acontecerá experiências suficientes para mudar isso. Os bebês vêm ao mundo pré-programados para formar apegos, laços com as pessoas. O fato de as pessoas desenvolverem apegos fáceis, íntimos e amorosos, apegos carentes, pegajosos e complicados, ou de terem dificuldade em criar qualquer forma de apego, ou de se enganarem dizendo a si mesmas que estão bem sozinhas, de acordo com a teoria do apego, tem origem como os outros se relacionam com elas quando eram bebês. Os 4 estilos principais de formação de laços são: estilo de apego seguro, estilo de apego inseguro ambivalente, estilo de apego evitativo e estilo de apego desdenhoso. O que você quer com seu bebê é estimular um estilo de apego seguro. E para isso, vale a pena pensar sobre o estilo de apego que você teve em relação aos seus cuidadores. Se não tinha um laço seguro, você precisa agir de forma mais atenta, autoconsciente e deliberada em relação ao seu bebê para criar esse laço do que se respostas sintonizadas e empáticas vierem de forma natural.